Realizar uma viagem de cruzeiro é o sonho de muita gente. E devido à quantidade de atrações oferecidas, é totalmente compreensível essa vontade. Além da bela vista que se tem do mar, os navios de cruzeiros oferecem uma infinidade de atrações como espetáculos, parques aquáticos, cassinos e até spas. Mas enquanto os passageiros aproveitam tudo o que é oferecido nesses navios, por trás do convés, acontecem muitas coisas que não são tão públicas quanto a parte da diversão. Neste vídeo eu vou te mostrar como essa indústria se tornou tão grande e como ela age, destruindo o meio ambiente, explorando trabalhadores de países pobres e até servindo de cenário para crimes. A navegação é o meio de transporte mais antigo utilizado pela humanidade. Segundo estudiosos, nossos antepassados aprenderam ainda na pré-história a utilizar troncos de madeira, bambu e junco para construir canoas e botes, com a finalidade de romper distâncias ao cruzar mares e lagos. Por milhares de anos, a navegação evoluiu lentamente. Somente na Idade Média, há aproximadamente 600 anos, foi que houve um grande salto com a engenharia naval de Portugal e Espanha principalmente. Graças a esse avanço, continentes até então desconhecidos foram conectados e o mar deixou de ser um obstáculo intransponível para o homem. As novas embarcações marcaram o começo de um novo tempo, que ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações, ou simplesmente Era do Descobrimento. Entretanto, as viagens eram perigosas, com péssimas condições para os tripulantes, tendo em vista que as embarcações eram utilizadas principalmente para explorações e transporte de cargas. Os navios só se tornaram um meio regular de transporte de passageiros no século XIX, após a invenção dos navios a vapor. Com a utilização de motores, as viagens ficaram mais rápidas e seguras, sendo que em 1817 a empresa Black Ball Lines lançou a primeira linha de transporte regular ligando Nova York e Liverpool, com saídas em datas fixas. As primeiras linhas estavam destinadas ao transporte de passageiros, correspondências, além de cargas, como já era feito antes na navegação. Somente por volta de 1880, algumas empresas começaram a oferecer viagens diferentes, que tinham como finalidade o lazer e a diversão a bordo da embarcação. Apesar de algumas viagens assim realizadas por empresas inglesas e americanas, foi na Noruega que as viagens de cruzeiro se tornaram um negócio. Empresas de navegação norueguesas começaram a oferecer viagens regulares para a contemplação dos belos fiordes que existem no país. Nessa época, as viagens eram feitas em navios adaptados, já que o primeiro navio construído para essa finalidade foi construído apenas em 1900 na Alemanha. O surgimento dos navios de cruzeiros mudou o mundo da navegação de passageiros, e as embarcações em geral que se dedicavam a transportar pessoas começaram a se tornar cada vez mais luxuosas, com piscinas, restaurantes e diversas atividades para os frequentadores. Entretanto, com a evolução da aviação, os navios acabaram perdendo espaço e quase todas as empresas desapareceram. As que sobreviveram tiveram que se adaptar e pouco a pouco os navios foram se transformando, deixando de ser um meio utilizado para se chegar a um destino para se tornar um desejo e até mesmo o próprio destino de uma viagem. O fato é que o setor de cruzeiros cresceu rapidamente, principalmente nos Estados Unidos, onde as empresas passaram a oferecer viagens pelo famoso Caribe. Atualmente, os cruzeiros se tornaram um dos principais segmentos dentro do setor de viagens de lazer e turismo, movimentando mais de 18 bilhões de dólares somente em 2022 e com previsão de crescimento ainda maior para os anos seguintes. Mas por trás de tantos números positivos e do luxo dos navios, existe uma série de irregularidades e até denúncias de escravidão. Com o crescimento do mercado de cruzeiros e a evolução da indústria naval, os navios ficaram cada vez maiores. E hoje, a efeito de comparação, praticamente qualquer navio leva o dobro de passageiros que o Titanic poderia transportar, por exemplo. E apesar de existirem navios com capacidade para quase 10 mil pessoas entre passageiros e tripulação,
A maioria das embarcações levam em média 3.000 pessoas. Essa quantidade de passageiros gera diariamente mais de 100 mil litros de esgoto e quase 1 milhão de litros de água suja, utilizada em chuveiros, pias, lavanderias e lava-louças. Grande parte desses resíduos é descartada diretamente em alto mar, poluindo o ambiente marinho com produtos químicos, vírus e bactérias. A maioria dos países onde os navios aportam possuem leis que proíbem o lançamento do esgoto próximo a praias. Nos Estados Unidos, por exemplo, país que concentra metade de todos os cruzeiros realizados no mundo, a lei determina que todo esgoto lançado em uma faixa de 3 milhas da costa necessita ter passado por um processo de tratamento. Porém, fora dessa faixa, o esgoto pode ser lançado de maneira bruta. Em apenas alguns pontos da costa do Pacífico e no Alasca, os Estados Unidos também proibiram o lançamento em uma área maior. Nesse caso, as empresas deveriam armazenar os dejetos acumulados durante a viagem para descarregar nos portos. Porém, uma reportagem do The Guardian, publicada em 2021, mostra que as empresas estão se aproveitando de leis mais flexíveis no Canadá e utilizando a costa do país como um verdadeiro vaso sanitário. E tem mais. Atualmente, os navios de cruzeiro são considerados verdadeiras cidades flutuantes, pois realmente possuem uma população maior que muitos municípios. A comparação também serve a nível de poluição, pois um navio de cruzeiro polui tanto ou até mais que muitas cidades. E para mover essa estrutura gigante, você já deve imaginar a quantidade de combustível que é necessário. E como estamos falando de um negócio no qual as empresas precisam maximizar os lucros, qualquer desconto no combustível faz uma grande diferença no caixa das companhias. Por esse simples motivo, as empresas utilizam óleo combustível pesado, que é considerado uma sobra do processo de refino do petróleo. Esse combustível é o mais barato que existe, mas também é o mais poluente. De acordo com uma matéria do site Business Insider, somente os navios que pertencem à maior empresa do setor, a Carnival Group, emitem em um ano mais óxido de enxofre do que todos os carros da Europa dentro do mesmo período. E por falar no Carnival Group, a Princess Cruise Lines, empresa que pertence ao conglomerado, recebeu uma multa em 2017 de mais de 40 milhões de dólares por utilizar um dispositivo que ficou conhecido como tubo mágico para lançar diretamente nos oceanos os resíduos de óleo do navio. A multa, que é considerada a maior da história, pelo jeito não serviu de lição, já que apenas 2 anos depois a empresa levou outra multa de 20 milhões de dólares por crimes ambientais. As irregularidades apontadas até aqui atingem o planeta como um todo, porém, como ficam encobertas pelo glamour das viagens luxuosas, passam despercebidas pelos passageiros. Mas quando o assunto é saúde pública, os surtos provocados por vírus, além de atingir diretamente os turistas, podem acabar com aquelas férias sonhadas durante anos. O fato é que colocar tanta gente em um mesmo lugar e todas elas com a mesma fonte de alimentação acaba criando o ambiente perfeito para a proliferação de uma virose estomacal chamada norovírus. Nessas condições, o norovírus se espalha rapidamente, tanto que o vírus é popularmente conhecido como o terror dos cruzeiros. Para as empresas, os surtos atrapalham os negócios e muitas delas tentam ocultar informações dos clientes ou até mesmo distorcer informações referentes à contaminação. Como exemplo disso, durante a pandemia do coronavírus, a empresa Norwegian Cruise Line, a terceira maior do setor, afirmava a seus clientes que o vírus só se propagava no frio e que ao fazer um cruzeiro pelo Caribe com a empresa, o máximo que precisariam era se preocupar com o filtro solar. Mesmo com as tentativas das companhias de abafar os casos, a CNN informou que apenas nos Estados Unidos ocorreram 13 surtos de norovírus durante o ano passado, o maior número em uma década. No Brasil também foram registrados vários casos em navios atracados em Santa Catarina. Bem, obviamente quem está de férias não quer se preocupar com nada, já que o mais importante objetivo nesses casos é simplesmente relaxar. Mas é bom ficar esperto, porque os navios de cruzeiro servem de cenário para a prática de vários crimes,
inclusive homicídios. Cerca de 400 pessoas desapareceram em navios nos últimos anos, um número que, se comparado com a quantidade de pessoas que viajaram em todos esses anos, é um percentual relativamente baixo, mas mesmo assim é preocupante. Uma investigação de um jornal alemão indicou que os cruzeiros podem ser considerados um verdadeiro paraíso para pessoas que pretendem cometer assassinatos. A impunidade desses criminosos acontece por vários fatores, como o fato de que muitas mortes são consideradas suicídio, já que os corpos lançados ao mar muitas vezes nunca são encontrados, o que prejudica as investigações e a obtenção de provas. Outro fator importante para a impunidade, tanto de criminosos quanto das companhias, é a utilização da bandeira de conveniência por parte das empresas de cruzeiro. Para economizar em impostos e fugir de leis mais duras, as empresas registram seus navios em países que oferecem vantagens, tanto fiscais como legais. Não é por acaso que vemos navios de empresas americanas ou inglesas, por exemplo, navegando com bandeiras de países como Libéria, Panamá, Bahamas, entre muitos outros. O motivo é sagaz. Nesse caso, qualquer crime que aconteça em alto mar deve ser investigado pelas autoridades do país onde o navio foi registrado. E por esse motivo, muitas vezes as investigações não chegam a nenhuma conclusão e os parentes das vítimas, em muitos casos, não conseguem sequer processar a companhia. A utilização de bandeiras de conveniência também abre uma brecha enorme para outro tipo de crime comum em cruzeiros: a exploração dos trabalhadores. A oferta de um trabalho que permita viajar o mundo e ganhar salários em dólar sem ter despesas parece bem atrativa. Mas a realidade enfrentada por muitos trabalhadores é bem diferente da sonhada. As jornadas a bordo chegam a durar 14 horas por dia e muitos trabalhadores, principalmente os que ocupam os postos mais baixos da hierarquia, trabalham sem folga semanal. Nesse aspecto, mais uma vez, as empresas se beneficiam por registrarem seus navios em outros países, pois seguem a legislação do país onde foram registrados. Uma empresa americana, por exemplo, ao registrar um navio na Libéria, não precisa pagar seus funcionários o salário mínimo dos Estados Unidos e tampouco respeitar as leis trabalhistas. E para preencher os postos de trabalho, as empresas também vão longe. De acordo com uma reportagem da televisão alemã Deutsche Welle, em 2019 existiam 544 mil trabalhadores de 80 nacionalidades diferentes trabalhando no setor. A maioria deles proveniente de países em desenvolvimento e cerca de 30% dos trabalhadores são das Filipinas. Mesmo que os salários sejam mais baixos do que os padrões europeu e americano, para trabalhadores de países pobres é uma oportunidade maravilhosa de ganhar mais e guardar dinheiro. Por isso, muitos se sujeitam às condições impostas. Outro país que está abastecendo a indústria com mão de obra barata é Cuba. Nessa reportagem da Euronews, são apresentadas diversas evidências de uma associação entre o país e a empresa MSC para a contratação de trabalhadores cubanos. O acordo é celebrado diretamente com o governo da ilha, que se apropria de 80% do salário e ainda aplica severas punições aos trabalhadores que abandonam o trabalho antes do final do contrato. Todas as denúncias são graves e mostram um lado que não costuma ser associado aos luxuosos cruzeiros. Mostrar fatos assim, portanto, ajuda a conscientizar os consumidores e, em um mundo onde cada vez mais pessoas estão escolhendo empresas responsáveis, faz também com que as próprias empresas repensem suas práticas e isso, de alguma forma, já está acontecendo. A imagem do setor foi fortemente abalada durante a pandemia do Covid, quando imagens de navios abarrotados de passageiros, muitos deles infectados, percorreram o mundo. Nesse período, o setor sofreu seu pior momento e as ações das principais empresas despencaram. Em um cenário de incerteza e com a reputação comprometida, era difícil pensar na recuperação do setor no curto prazo. Porém, segundo dados da Associação Internacional das Linhas de Cruzeiro, a partir desse ano, o número de passageiros deve voltar aos níveis pré-pandemia e, a partir de 2026, o setor deve crescer cerca de 12% ao ano.
A associação divulgou também os planos do setor para reduzir a poluição gerada. Segundo o comunicado, a meta é reduzir as emissões de carbono pouco a pouco até zerá-las em 2050. Mais da metade dos navios que estão em construção serão equipados com motores movidos a gás, que reduz a emissão de CO2 em 25%. As empresas também estão fazendo acordos com as autoridades portuárias para utilizar a energia elétrica dos portos enquanto estiverem atracadas, para eliminar a necessidade de manter o navio em funcionamento e reduzir assim a poluição nas cidades portuárias. O tratamento de resíduos também está na pauta do dia e cada vez mais navios são equipados com estações de tratamento para evitar que o esgoto bruto seja despejado diretamente nos oceanos. De momento, as mudanças estão centradas nas questões climáticas, já que as empresas não reconhecem as violações de direitos trabalhistas e outros problemas que acontecem nos navios. Para esses planos realmente serem colocados em prática e para que o setor mude completamente, é preciso que autoridades e consumidores, como eu e você, façamos a nossa parte. O melhor é pesquisar antes de contratar qualquer serviço, saber o que está por trás do negócio e escolher sempre a empresa que apresente as melhores práticas. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre os segredos escondidos atrás das etiquetas Made in Italy. É só clicar e já nos vemos por lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.